O iceberg de Lost Media brasileira. Mídias perdidas. Nossa senhora. Isso vai dar medo, mano. A gente já viu o vídeo novo do Defante. Sejam bem-vindos ao Iceberg de Lost Media brasileira. Dessa vez chega de falar de coisas de fora e vamos incluir o Brasil nesse tópico. E antes de tudo eu queria agradecer ao pessoal da Lost Media Brasil por terem feito esse iceberg. Eu não pedi permissão pra gravar isso ou algo do tipo, então o mínimo que eu posso fazer é citá-los e dar uma divulgada no servidor. Obrigado de verdade, vai ser muito bom transformar esse belo iceberg em conteúdo. E explicando rapidamente o que é um vídeo de iceberg, porque quase todo mundo já sabe, nada mais é do que a separação de tópicos em camadas sobre um determinado... Já sabemos mais do que sabemos. Camada 1. O Kaiser. Estamos falando aqui não apenas de uma simples mídia que se perdeu, mas sim da primeira animação brasileira, que foi produzida por um cara chamado de Álvaro Marins, que também é conhecido por Cef. Essa animação estreou pela primeira vez no Cine Pathé, no Rio de Janeiro, em 1917. Não temos nenhum registro de que essa animação ainda possa existir, só temos conhecimento dela graças a alguns documentários postados em 2013, com alguns animadores fazendo uma recriação de como deveria ser o curta. Não é o meu tio, não é o tio de vocês não. Por aqui no Brasil, nos cinemas, antes dos filmes começarem, mas nunca eram 100% brasileiras. Kaiser foi algo bem simples, mas revolucionário Kaiser pra minha cerveja, época, né? E principalmente para o país. Com o curta sendo uma crítica ao expansionismo alemão durante os tempos da Primeira Guerra Mundial. Infelizmente esse material está perdido e talvez nunca seja encontrado. Leno Brega. Esse cara tem umas músicas bem peculiares. E acabou virando um meme bem conhecido. O do Bolsonaro jogando Euro Truck Simulator. Esse cara realmente é um ícone da música brasileira. Mas há uma verdade escondida por trás dessa foto do álbum. Ela, no caso, é a imagem de um cara chamado de Leno Silva, que é um cantor de Manaus que tocava em vários bares. Músicas relativamente normais. Na verdade, ele só serviu para ser mesma capa do Não é esse cara aí daquela música lá de Cuiabá, não sei o que lá, né? disco por ser muito engraçado. Porque não é ele que canta as músicas, e sim outro cara chamado de Edilson Farias Pereira, que tem um canal aqui no YouTube e ele provavelmente é de Campinas Grande, Paraíba, não de Manaus. Então juntaram as músicas impróprias desse cara, junto com a foto do Leno, e saiu essa perfeição magnífica. As músicas de Leno Brega eram um mistério total, ninguém sabia de nada, e nem sabem muito até hoje, mas um outro cara no YouTube descobriu de alguma forma várias dessas músicas. Esse cara é chamado de Dino Doeste, e ele descobre várias dessas músicas peculiares também, mas nem como é que é? Chamada de Dino Doeste. E ele descobre garimpeiro gay, mulher peidona, filho de bucetão, eu sou fudido. Meu Deus. Descobre várias dessas músicas peculiares também. Mas no início de 2021, ele havia marcado uma entrevista com o Leno para termos mais detalhes dessa divindade brasileira. E realmente aconteceu. E por mais incrível que pareça, a entrevista foi feita pelo Zap. Não tem forma melhor de entrevistar uma lenda, ou tem. Então, ele mandou vários áudios pelo Zap e aqui estão. Amigo, bom dia. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Obrigado por você lembrar de mim. Acontece que no momento eu tô em tratamento, rapaz. Tô com problema da minha coluna. Eu tenho hernia de disco e bico de papagaio. Então eu tô internado. Cara, tô fazendo tratamento. Bico de papagaio. Assim que eu melhorar um pouco, eu entro em contato com você, tá, querido? Obrigado pela sua atenção. Bom dia. Como vocês podem ver, ele tá bem mais velho e passando por alguns problemas de saúde e tá em tratamento. Enfim, o que nos resta é esperar que ele seja bem atualmente, mas infelizmente ainda não se sabe muito sobre a sua pessoa, fora essas informações. Mas as mídias estão encontradas, isso já é muito... Leno Brega. Será que ele fuma um cigarrinho? Fudeu. Nossa, tem uma lagartixa na parede. Sim. É capaz que alguns de vocês se lembrem desse desenho nos tempos que a MTV tinha um canal aberto por aqui no Brasil. Como o próprio nome já se refere, é um desenho para adultos com piadas de humor negro e começou a ser transmitido em 2005. A série foca nas aventuras de um bando de moleques que estudam em escola inventada pelo show, que fica em São Paulo, com o protagonista sendo o Fudêncio, o típico estereótipo de garoto valentão punk que faz bullying com todo mundo. Os episódios continham em torno de 10 minutos de duração e o desenho não era lá essas coisas. Na realidade, eu nunca assisti, mas eu lembro de algum lugar esse personagem. Eu acho que a maioria das pessoas que assistiram isso gostavam mesmo pelo fato de ser desenho passando de noite na TV aberta. Então, já era melhor que qualquer outra coisa da programação dos outros canais. Infelizmente, essa MTV acabou em 2013, levando consigo o desenho. E graças a isso, alguns episódios se perderam. Por isso, ele está nessa lista. É apenas Fudêncio. O gol mais bonito do Pelé.
No início de 2020, no subreddit de Lost Media, o usuário Hiroshigai contou um relato de que existe uma mídia perdida no Brasil que pode não ser tão relevante assim pro resto do mundo, mas que pra nós seria um belo achado. Ele conta que o Pelé, acho que todo mundo aqui deve conhecer, teve um dos seus melhores momentos de sua carreira registrados conforme o relato. Em 2 de agosto de 1959, Santos e Juventus de São Paulo disputaram uma partida válida pelo Campeonato Paulista na Rua Javari. O jogo estava 3-0 para o Santos aos 87 minutos, quando Pelé recebeu a bola de Dorval e chutou Juninho para entrar na área. Em seguida, o craque aplicou mais 3 chutes seguidos, 2 no zagueiro Romero e Clóvis, sem deixar cair a bola, e o terceiro no goleiro Mundionça, que também se aproximou de Pelé e também foi arremessado com a bola ainda no ar. Após cobrir o goleiro, Pelé cabeceou pra rede, considerado por ele o gol mais Não, isso aqui foi gravado no FIFA 2003. bonito de sua carreira. Pra comemorar esse gol, Pelé criou seu movimento icônico de pular e socar o ar. O real problema mesmo é que não tem imagens registradas nesse momento. Em 2004, houve um documentário chamado de Pelé Eterno e a equipe desse documentário não encontrou nada. Então eles tiveram que recriar a cena em CGI. Não tem nenhuma dúvida de que esse gol é real. O momento realmente aconteceu, porque o estádio literalmente estava lotado e quem foi no jogo realmente confirma. Além de que tem fotos e narrações de rádio. Mas as filmagens não foram registradas. Infelizmente a tecnologia por aqui naquela época era bem difícil, até mesmo para as empresas grandes. Um dos únicos estádios que tinha essa capacidade naquele tempo era Pacaembu. Além de que os times também não gostavam muito da ideia, pois achavam que menos pessoas iriam nos estádios por conta disso. Mas esse jogo acabou que foi registrado e passou. Aqui é a raiz, caralho. Aqui não vai transmitir a porra do jogo não, caralho. Você quer ser Nutella? Quer gravar? Passou na TV conforme o relato. E esse gol foi registrado, mas perdido graças a um incêndio feito por vândalos. E como a placa de captura estava bem longe de ser uma realidade, ninguém conseguiu registrar esse Placa de captura só me lembra o Rica Games falando sobre a easy cap dele. momento, com a mídia estando totalmente perdida, infelizmente. Surrealidade. Expressões do inconsciente. Esse jogo se popularizou graças ao Gema Please. Surrealidade foi feito por um cara chamado de Dmitry Cosma, dono do canal Cosma Games, e foi feito no início dos anos 2000, com uma proposta bem diferente de ser um game que representa o surrealismo, que foi um movimento artístico que se iniciou por volta de 1920, teve seu artista mais famoso que foi o Salvador Dalí. E é meio óbvio que um jogo brasileiro que fala sobre surrealismo não seria uma das melhores ideias. Ou talvez seria. No início, ninguém se importou o suficiente com esse jogo, até porque a internet daqui era de escada na época e muito lerda, então as coisas não se popularizavam com a mesma intensidade de hoje. Isso é bem óbvio, então por isso... não foi o Gema Please que fez um vídeo sobre um jogo do Sandy Jr.? Acho que foi, né, mano? O jogo se perdeu por 17 anos e ninguém fazia ideia da sua existência, e a galera que sabia desse jogo não se importava o suficiente com ele, né, convenhamos. Mas um certo dia, um inscrito do Gema Please mandou um e-mail pra ele, que tem um público bem grande, e enfim o jogo pôde ter seu reconhecimento. O jogo começa simplesmente do nada, em um quarto bizarro, é tudo em 3D, mas você não é totalmente livre. Não há movimentação, apenas cliques em locais que farão as interações. É basicamente um point and click. E é bem bizarro, tem umas criaturas estranhas e começam a acontecer coisas estranhas que chegam até mesmo a dar um certo medo algumas vezes. Enfim, é isso, o jogo ficou perdido, mas foi encontrado facilmente. Até demais. Jogo meio limbo? Jogo meio noia? O Complexo. O Complexo é um projeto de jogo brasileiro no estilo GTA, só que no Brasil. Parecido com o 171, só que ele veio antes. O projeto foi feito por Reginaldo Saraiva da Silva, conhecido como Reg Games, que contou o seguinte relato. Fazer um jogo é um sonho que eu tenho desde a infância. Quem sempre quis um GTA com cenário brasileiro? Então comecei por ser programador e achei que com meus conhecimentos podia fazer um game brasileiro. Nome, O Complexo. Caralho. Com cotidiano e culturas dos brasileiros e onde o cenário se passa no Brasil. Inicialmente o jogo se passa no Rio de Janeiro, entre favelas, bairros normais e bairros nobres do Rio em mundo aberto. Terá ação policial contra bandidos, vai poder andar livremente de carro pela cidade, fazer festas e ao shopping. 2014, mano. Você tá pronto? Nossa, 4 anos atrás. Isso aí não.
comprar propriedades, etc. Terá também trabalhos de caminhoneiro, taxista, vendedor, polícia, hospital e muito mais. Esse projeto ficou bem famoso lá em 2015, com vários youtubers como Gigaton Games divulgando, e o próprio canal do Rage Games tendo vários vídeos de demonstração ao jogo. Em 2017, chegaram a perguntar se ele tinha abandonado o projeto, e o mesmo disse que não. Mas depois disso, ninguém nunca mais tocou no assunto e o jogo caiu no esquecimento da galera. E até mesmo o download do protótipo no site do game, que levaria ao For Shared, não está mais disponível para baixar, tornando esse projeto perdido. O cara teve que... Porra, o cara teve que... Sei lá, né, mano? Chaves, episódios perdidos. Ok, eu acho que teve todo que mundo parar aqui o já projeto assistiu pra ir Chaves. trampar. E se você nunca assistiu, se retire daqui imediatamente e vá assistir. Brincadeira essa parte, mas agora vocês devem estar me perguntando: ué, mas Chaves não é mexicano? De fato é, mas a gente meio que roubou e há muito tempo ele é nosso. Pô, tem algo mais brasileiro que assistir Chaves depois do almoço? Ok, por muito tempo Não, Chaves é passou no brasileiro. SBT e foi dublado pelos estúdios do canal, tanto ele como Chapolin Colorado. Mas, ao longo dos anos, vários episódios iam Os episódios perdidos de Chaves é aqueles Chaves safadeza, né? deixando de serem transmitidos sem nenhuma razão especial. E logo a galera começou a especular e chamar esses episódios de perdidos. E várias teorias foram criadas, como enchentes nos estúdios em São Paulo, que as fitas pegaram fogo, que a Televisa reivindicou os direitos dos episódios, e várias outras teorias das mais criativas que vocês possam imaginar. Também tiveram os episódios semelhantes. Eu até lembro de quando eu ia assistir com meu pai Kiko cheirado. enquanto era criança e ele falava sobre Pô, pior que hoje em dia eu tenho um pouco de medo de assistir Chaves, mano. Sei lá. Eu acho que o Chaves, ele tá num limbo da qualidade que é foda, tá ligado? A qualidade do Chaves hoje em dia. Tipo assim, todo mundo odeia o Chris, ainda dá pra assistir suave. Mas o Chaves, mano, dá medo. esses episódios especiais. Hoje em dia conhecemos esse termo como remake, pois eles têm a mesma história de um episódio mais antigo, só que com algumas leves mudanças como cenário, personagens, alguns diálogos, mas a proposta é a mesma. Então a SBT decidiu ficar apenas com uma versão desses episódios, e de preferência a mais recente delas. Em 2011, no festival de 30 anos do SBT, tivemos essa confirmação quando em uma reportagem, a Patrícia Bravanel tenta explicar e buscar algumas pistas sobre esses episódios de Chaves. É o seguinte, o canal recebeu uns 280 episódios de Chaves, mas 40% desses episódios eram semelhantes, ou seja, tinham a história repetida. E realmente, algumas fitas tinham problemas, então eles decidiram descartar elas. Mas enfim, os episódios ainda existem, mas em seu idioma original, e eu acho bem difícil recuperarem a dublagem. E é melhor assim. Se refizessem a dublagem hoje em dia, podia perder um pouco da alma que tem esse show que nós tanto amamos. Então, na minha opinião, não vale a pena arriscar. Gilberto Barros e o Yu-Gi-Oh! Vocês sabem que jogos e animes nunca se deram tão bem assim com a TV aberta, né? Tipo hoje em dia, com a polêmica da Record com Death Note. E não é de hoje, isso faz muito tempo que vem acontecendo. Em 2003, quando o jogo de cartas e o anime Yu-Gi-Oh! Estava em seu auge, aconteceu uma polêmica dessas no programa Boa Noite É da hora jogar Yu-Gi-Oh, mano. Eu sempre achei legal, mas nunca realmente joguei. Brasil, apresentado por Gilberto Barros, cuja o mesmo o chamava de baralho do capeta. Infelizmente a TV sempre mesclou isso com religião pra fazer o seu sensacionalismo e induzir os pais a proibirem seus filhos de consumirem o desenho e jogar o joguinho de cartas a troco de nada por puro medo de perder essa sua audiência infantil. Daqui a pouco, casais famosos falam de suas intimidades, o baralho do capeta. Para algo bem melhor que os programas deles. O Querem baralho tirar do uma capeta casquinha não desse pode. sucesso. Isso tomou alta proporção até mesmo com as igrejas evangélicas, confirmando que esse era um baralho satânico e que havia monstros que usavam magia negra armadilha. Meus pais não deixavam eu ter essas porra dessas cartinhas, mano. Falava que era do capeta, falava que era do diabo. Porra, mano, e eu queria ter, mó da hora, as cartinhas lá com os bichão na carta, com os negócios aleatórios. E as violentas, ligando até mesmo o jogo com Yakuza, o que tem a ver, mano? Infelizmente, o programa em que ele faria tudo isso está perdido. E não tem nada pela internet. Culpa desse Foi mano aí, basicamente né? esquecido. Tudo que temos são vídeos mais recentes do próprio Gilberto Barros comentando sobre o assunto. Fora isso, nada mais. Camada 2. Zoom, zoom, zoom. Após uma pergunta no subreddit de Lost Media, o usuário Droid1 perguntou:
Vocês conhecem alguma mídia perdida brasileira? Eu sou brasileiro e queria saber se há alguma mídia perdida proeminente daqui que está sendo pesquisada. Você sabe, apenas para se envolver com a comunidade e talvez ajudar um pouco na pesquisa. Então outro usuário chamado de Típico_Peer8273 comentou: não sei quantos de vocês assistiam TV Cultura por volta de 2005 e 2007, mas existia uma espécie de programa chamado Zoom Zoom, que era um programa apresentado por um fantoche de uma abelha. E o programa exibia curtas-metragens brasileiros. E aí vem a parte complicada. Muitos desses curtas eram feitos por estúdios indies, até onde eu me lembre. Então muita coisa de lá nem deve ter informação pela internet. Então esse estúdio cult. Esse usuário deixou uma página em PDF da Cultura com a programação que contém a imagem do programa, o que nos dá alguma pista para encontrá-lo algum dia. Esse usuário tentou enviar o e-mail para a TV Cultura, mas sem sucesso, pois o programa pertence à TV Rá-Tim-Bum. Eles apenas tinham autorização de transmitir, mas felizmente, graças a um canal chamado de F7 Comics, temos alguns vídeos com curtas do show. O pessoal da Lost Media Brasil também chegou a entrar em contato com o dublador do show, Hugo Pitt, e obtiveram a seguinte resposta: não me lembro não, eu sei que ela gravava, eu nunca assisti na verdade esse programa, eu sei que ela gravava, eu gravava Sua Língua com o professor Pasquale, o coisinho do Ilha Rá-Tim-Bum, e ela gravava esse, eu também gravava o Qual é Bicho, então meio que cada um tinha um programa ali, né? O Fernandinho fazia o DJ Cão, não sei se alguém mais fazia alguma outra coisa, mas eu não lembro, eu não sei de nada não, isso era TV Rá-Tim-Bum, né? O cara gravava e foda-se, sabe? Sei lá, era época de fita ainda, vai ver, usaram fita pra gravar outra coisa em cima. Só depois que eu acho que começaram a usar cartão de memória pra gravar. Não, eu acho que já usava cartão de memória, assim. Já usava, não sei. Enfim, é isso. Embora já tenham encontrado algumas coisas sobre o show, a caçada ainda está longe de acabar, restando vários episódios a serem encontrados. Nossa, que medo. Stargame. Stargame foi um programa televisivo do canal Multishow que falava de games, que iniciou em 1995. E esse programa durou basicamente 5 anos e meio, trazendo dicas... Mano, imagina que da hora ver um programa de game falando sobre as novidades do Play 2, novidades do Nintendo. Cheats detonados, notícias, entrevistas, enfim. O programa era incrível pra sua época, mas como o Multishow queria passar programas adultos naquela hora da noite, e esse programa era voltado por um público mais jovem, infelizmente ele teve que ser cancelado. Sinceramente, foi uma péssima jogada do canal. Esse programa chegou até a cobrir a E3, e foi a primeira cobertura do Brasil fora das revistas de games, algo muito à frente do seu tempo. E quem não tinha acesso às revistas poderia ver tranquilamente o programa e anotar os cheats para usar nos jogos. Mano. E também foi o pioneiro por aqui falando de jogos de computador, algo que era bem inacessível no Brasil. Infelizmente o programa teve o seu fim e durou bem pouco, levando consigo alguns episódios que ficaram perdidos. Play Game do Gugu. Em 1993 o SBT lançou o primeiro programa Negócio pra hipnotizar a criança. Que falava sobre games no Brasil, conhecido como Play Games, e apresentado pelo Gugu Liberato, e que passava de tarde durante o programa do Silvio Santos. E não durou quase nada, apenas 4 meses, que foi de maio até agosto, e vários episódios acabaram se perdendo com o tempo, e não tem como saber quais estão na internet ou não. Após o falecimento do apresentador no final de 2019, a SBT em um dos seus canais do YouTube liberou mais um programa completo. Talvez alguma pessoa possa ter mais gravações em VHS, mas isso não tem como saber. Enfim, programas de games no Brasil não duram quase nada, então não devem ter tantos episódios também. PCC do Gugu. Eu lembro de uma vez, eu não sei onde que eu vi, mano, mas eu lembro uma vez de ter visto um programa de game muito antigo, que no programa eles davam, tipo, dica como é que passava de certas fases difíceis, tá ligado? Muito da hora, tipo, um bagulho muito 2000. Vocês sabem que o sensacionalismo sempre foi a forma mais fácil de conseguir atrair a atenção de um público. Isso não vem de hoje. No YouTube, como títulos extremamente apelativos, com alguns chegando até mesmo a serem mentirosos. Mas isso daqui vem desde a televisão. Uma clássica disputa era a Globo e o SBT, principalmente durante os domingos, na qual as pessoas não estavam trabalhando e por conta disso podem ficar em casa assistindo. De um lado, o Domingão do Faustão, e do outro, o Domingo Legal com o Gugu Liberato, que já não está mais entre nós. A apelação era tanta que tinha a famosa banheira do Gugu, que se utilizava-se de várias mulheres sexualmente atraentes de biquíni para conseguir a sua devida audiência, mas o Ministério Público não gostou muito disso e o quadro acabou. Então o Gugu tinha que se virar para conseguir alguma audiência de alguma forma para passar do Faustão. E em setembro de 2000...
nóis, Gia Campos. Obrigado, professor. 3. Esse sensacionalismo meio que passou dos limites, com o Gugu fazendo uma entrevista fake com a facção criminosa do PCC, vulgo primeiro comando capital. Até aí tudo bem, se essa entrevista eles não tivessem mandado ameaças para outras pessoas, como para o Marcelo Rezende e o Datena. Isso sim passou dos limites. Tanto é que o próprio PCC se pronunciou desmentindo o caso, e o Gugu não demorou muito e se pronunciou sobre o ocorrido. E embora toda essa confusão, a reportagem completa do programa está perdida, sobrando apenas alguns trechos, que são os falsos membros da facção criminosa fazendo a reportagem. Fora isso, não temos quase nada em toda a internet. O PCC se pronunciou. Quem do PCC que se pronunciou? Apenas pessoas contando o acontecimento. PCC lançou nota oficial no Twitter. Esse foi um programa de TV brasileiro que passou no canal Disney Channel a partir de 2001 até 2012. Acho que alguns de vocês devem se lembrar de algo do tipo passando pelas manhãs no canal, e já chegou a ser transmitido até mesmo no SBT. O programa era bem legal, tinha bons apresentadores, por mais que muitos já tivessem passado por ali, e haviam jogos no meio do programa, e a programação também era muito boa, com desenhos conhecidos como Phineas e Ferb, George o Rei da Floresta, e sitcoms como Zack e Cody, Os Feiticeiros de Waverly Place, enfim, era muito boa a grade. E o programa chegou a ter aproximadamente 900 episódios, mas a maioria deles, por incrível que pareça, estão perdidos, restando apenas alguns pela internet. Mundo da leitura. Não sabia, mano, que era tão comum assim, ter tanta coisa perdida. Programa infantil que passou no canal TV. É que, tipo, anos 95 pra frente, né, mano, aconteceu muita coisa e... acho que não tem como recuperar certas coisas. Futura, em parceria com a Universidade de Passo Fundo, e estreou no canal da universidade em 2003 e na Futura só em 2005. E acabando em 2016 devido ao fim da programação infantil do canal. Não tem muito do que falar do programa, até porque o seu nome é bem autoexplicativo. E embora os vídeos deles no YouTube não tenham tantas visualizações assim, por se tratar de algo muito específico, dá pra ver que muita gente gostava desse programa e busca pelos episódios completos, algo que é bem difícil de conseguir. Camada 3. Do momento que a gente tá em diante, mano, a foto que tu posta na internet, tu não perde mais essa foto. Miguelito. Miguelito foi um seriado cópia de Chaves que passou na Rede TV em 2000 e só ficou um pouco famoso por causa disso, a sua incrível semelhança com Chaves, os caras não tentaram nem disfarçar. E foram gravados 22 episódios, mas apenas 5 foram ao ar. Onde estão os outros 17? Eu não sei, quase ninguém sabe também, mas uma coisa é fato. O Gugu que estava envolvido com esse projeto com sua empresa GPM, e ele chegou a pegar uma audiência lamentável, então a Rede TV criticava demais o programa, e o Gugu não gostou nem um pouco disso. Então rolou uma treta interna entre eles e o programa teve seu fim rapidamente, não chegou a ser transmitido por completo. Até porque se não houvesse essa treta, certamente a Televisa iria remover o programa assim que soubesse. A gente viu sobre esse bagulho aí no iceberg do Chaves. Coração. X-Hearth foi uma série de desenho animado brasileira que estreou em 2007 e foi produzida pela Nickelodeon aqui da América Latina, e em 2014 ela passou no Disney XD. O show conta a história de uma banda que tem o mesmo nome da série e mostra o dia a dia da vida dos músicos. Não é nada demais, a história na realidade é bem genérica. E os episódios em português nem estão perdidos, pra falar a verdade. Ele entra aqui nessa lista pois a sua dublagem em inglês que se perdeu, restando poucas coisas dela. Não temos nenhuma informação sobre quem é esse elenco que fez a dublagem, e é capaz dela nem ter sido transmitida de fato, restando apenas alguns arquivos, e os episódios devem estar perdidos e empoeirando dentro do estúdio que realizou essa dublagem. Xuxa Park. Essa foi uma série da Xuxa que foi exibida em 4 de junho de 1994 até 6 de janeiro de 2001. E em 11 de janeiro de 2001, houve um incêndio no final da gravação de mais um episódio. E como vocês já devem imaginar, isso trouxe consequências sérias ao pessoal que estava na gravação, com muitos tendo sequelas graves e até mesmo problemas psicológicos por causa do ocorrido. Mas, felizmente, ninguém morreu. Porém, logo após, o show foi cancelado. Uma parte da fita até mostra o incêndio, e nem é ela que tá perdida, de fato, pois até mesmo o jornal transmitiu essas imagens. Mas o resto da gravação do episódio nunca foi ao ar, sendo considerado perdida e talvez nunca virá ao público. Os amigos não sabia desse ocorrido.
Os Amigos Vegetais é um spin-off de um desenho infantil americano chamado de VeggieTales, que é voltado para crianças cristãs. E em 1996 essa série foi lançada no Brasil com o nome de Os Vegetais, e fez um sucesso absurdo, por isso que surgiu esse spin-off. A série teve 11 episódios e foi transmitida na Record em 2005, aos sábados 10 horas da manhã. Mas atualmente a gente... O foda, mano, é que uma criança ela assiste isso e ela fica fascinada com isso, mano. Olha que bagulho medonho. Não sabe quase nada sobre o show e é extremamente difícil encontrar alguma coisa sobre na internet. Tanto é que temos apenas 2 episódios encontrados, com o resto estando perdido. Camada 4. Dark Temptation Game Saga. Esse foi um jogo desenvolvido pela marca de desodorantes X. O jogo esteve online por volta de 2008 e é um jogo bem bizarro, no qual você é um homem chocolate e tem que fugir de mulheres de lingerie. Tipo, não tem nada a ver com desodorantes, ou talvez tenha, né? E ele só estava no site porque sim. E o objetivo do jogo era alcançar a maior distância sem ser pego por essas modelos. Infelizmente, não tem como ter uma opinião concreta do jogo sem poder jogar, mas há algumas gameplays do mesmo no YouTube e parece ser divertido, embora bizarro. Ainda mais pra época, por ter sido feito há mais de 10 anos atrás, por ser uma marca de desodorante, o cenário era 3D e tudo é como se fosse um GTA Desodorante Stories. Jogo Só foda. que não. E você meio que perde o jogo quando todas as mulheres comem você por você ser feito de chocolate, que susto ainda bem. Mas não tem como perder de fato nesse jogo. Foda. Jogo foda, mano, na moral. Cosmopax. Cosmopax foi um jogo lançado em 2007. Era um web MMO que foi produzido pela UOL, baseado em um desenho chamado de Pixcodelix. Era um jogo meio que na pegada de Club Penguin, Rabo Hotel, Mundo Gaturro e vários outros em que o jogador era inserido em um espaço e poderia interagir com outras pessoas que também estivessem online. Mas ele tinha um diferencial, que era de poder criar seu personagem do zero a partir dos caracteres do computador. Algo que era muito bom, pois deixavam todos os personagens diferentes. No mais, o jogo também tinha economia e outras funções que os jogos do gênero também possuíam, e ele era esse aí foi o primeiro web namoro da história? hospedado no Clique Jogos. O jogo era bem interessante, mas mesmo assim teve o seu fim em 2014, pois a quantidade de usuários diminuía cada vez mais, então não era vantajoso manter isso online, e infelizmente chegou ao seu fim estando perdido na internet, sem nenhuma versão pirata para podermos entrar. Oh, tristeza. Paquitas. As Paquitas foi um grupo musical... Ainda bem que o Rabu, mano, eu acho que o Rabu não acaba nunca não. feminino. Biricripto, obrigado pelo seu que surgiu em 1984 e acabou em 2002. Elas meio que serviam como ajudantes de palco, muitas das vezes sendo aquelas garotas que ficavam dançando no fundo de programa da Xuxa. Meu primeiro web namoro foi em servidor de Minecraft de celular. Porra. Em 1989, elas chegaram até mesmo a lançar o seu primeiro álbum de disco. E em 1991, lançaram o segundo. Mas no lançamento do terceiro, houve alguns... Olha o drip, mano. Olha o drip do Faustão. Problemas sérios durante a gravação, e as garotas denunciaram as condições que estavam trabalhando e falando que estavam sofrendo abusos mentais da sua gestão. Então todas elas acabaram sendo demitidas, com somente algumas músicas desse álbum sendo passadas na TV Colosso. Com o restante estão totalmente perdidos. Em 1994, outro grupo das Paquitas foi montado e fizeram mais 2 álbuns. E novamente, no terceiro esse acabou sendo descartado pela saída da integrante Bárbara Borges. E mais, em 2001, quando elas foram lançar o 5º álbum, esse meio que foi patrocinado pelo Xuxa Park, com as meninas sendo co-apresentadoras. E como vocês sabem, ocorreu um incêndio no local nesse mesmo ano, com o fogo queimando inúmeras gravações que ocorreram, levando às mídias. Chegaram a surgir algumas coisas sobre que foram resgatadas, mas nada da versão oficial e completa. Meu primeiro web namoro foi no chat wall. Nossa senhora, mano. Aí teve coragem. Do álbum. E talvez, quase certeza que nunca tenhamos a chance de recuperar essas mídias. Infelizmente, graças a esse ocorrido. Mas ainda bem que ninguém morreu por causa disso. O piloto de Irmão do Jorel. Ok, vários de vocês comentaram sobre esse episódio no meu vídeo de episódios pilotos perdidos. E aqui está, em uma ocasião bem mais apropriada do que aquele vídeo. O episódio piloto de Irmão do Jorel é uma verdadeira incógnita no mundo da animação brasileira. Esse desenho que é bem memorável e se destacou tanto que não fez sucesso apenas aqui, mas em outros países também. Que conta a história de Irmão do Jorel, que é um garoto que ninguém sabe o verdadeiro nome, que vive na sombra de seu irmão, que é retratado como se fosse um deus. A perfeição, e a sua família só tem olhos pra ele. É tipo o Chris e o Drew, tá ligado? O legal é que o desenho se passa nos anos 80 e tem várias histórias muito boas, mas a questão é...
Ocorreu um piloto em uma apresentação da escolha de um novo desenho para o Cartoon Network, e é a única forma de visualizar alguns trechos do episódio piloto que nunca chegou a ser exibido na TV. Esse evento que ocorreu não apenas mostra a animação em si, mas dá detalhes do script e storyboards. Olha. Mas é apenas isso. Soltaram o episódio que é bom? Nada. Mas eles chegaram até a fazer um era remake só dele em outro episódio da primeira temporada. Mas vocês sabem, né? Não é a mesma coisa Era só da pra primeira testar. produção. Não tem a mesma atmosfera. É possível que um dia esse piloto venha a público, mas por enquanto ele continua perdido. É só uma guia. Versões perdidas do Bomba Pet. Se você teve um PS2, é meio que obrigação conhecer Bomba Pet, que nada mais é que uma modificação do jogo PES, ou Win Eleven, que atualmente virou Wii coisa Football. linda. A modificação ficou muito famosa pelos frequentadores de camelôs do país, que iam comprar jogos 2x5 na barraca do tio da esquina, e esse mod foi feito pela empresa Geomatrix, que era especializada em desbloqueio e hacking de consoles na Coisa época. linda, Tanto é que coisa se você linda. tiver um PS2 destravado, as chances são altas de vir com a logo da Matrix quando você liga o console. E Pra mim, esse negócio da Matrix aí, tipo, era coisa oficial do PlayStation, tá ligado? Vinha com todos. como essa versão do PES era extremamente modificável, as inúmeras versões do Boba Fett foram perdidas, ainda mais porque vários modders distintos se encarregavam de fazer suas próprias versões. E vai por mim, é muito difícil encontrar todas e nem faz tanta diferença assim, então bora pro próximo tópico. Toma. Migux. Esse é um Nossa outro jogo infantil senhora. feito para navegadores, Essa porra na eu mesma joguei. pegada do Cosmopex. Lançado por uma empresa chamada de Brancaleone em 2008 e teve seu fim em 2012. O jogo é como se fosse uma rede social que se passava em um ambiente aquático e tinha a proposta Não, de ajudar caralho. criancinhas a se Vazou. conscientizarem com o meio ambiente e preservá-lo. A ideia surgiu quando a criadora do jogo estava explicando para os seus filhos o porquê dela não deixar eles usarem as redes sociais, como o Orkut. E então veio a ideia de criar algo para crianças usarem de maneira segura. A versão de pré-desenvolvimento seria chamada Coloca aí um jogo que as crianças podem conversar sobre qualquer coisa. inicialmente de Amigux, e até teriam referências ao Bob Esponja, com um lugar parecido com Siri Cascudo. E como vocês já sabem, essa versão de pré-desenvolvimento nunca Parabéns, veio a capa. público, e até mesmo a versão final do jogo está perdida na internet devido ao seu cancelamento, por questões de quantidade de usuários e financeiras também. Knickers. Knickers foi um programa do canal Nickelodeon que passou no Brasil, México, Espanha e Argentina. O programa era bem parecido com o Zapping Zone da Disney. Com o E Zap começou Zap? a ser exibido em 2007 e ficou apenas 1 ano e meio no ar, tendo seu fim no final Olha de que programa 2008. legal. E era até que bem legal. O pessoal do programa visitava a casa dos telespectadores e também bandas brasileiras que tinham certa fama na época também iam visitar o programa. E tinha uma grade de desenhos muito boa também, assim como seu concorrente da Disney. E também haviam jogos no programa na mesma pegada do Bom Dia e Companhia, mas infelizmente com a audiência Mano, que ele existem uns programas mais ou menos assim hoje em dia? recebia não tinha como se manter no ar, e então acabou levando consigo vários episódios que ficaram perdidos. Ou foi tudo na Camada época da 5. MTV já? Especial de Natal do Danilo Gentili. Em 2013 ocorreu um especial de Natal no programa do Danilo Gentili, o Agora é Tarde, que na época era transmitido pela Band. Ele reuniu em seu talk show vários convidados para uma ceia e teve até um Papai Noel. E dentre os convidados estavam a socialite Heloísa Faisal, a cantora Inês Brasil, o radialista Diguinho Coruja e o humorista Rei Bianchi. E com a ideia de fazer humor no sense, no final da gravação teve uma guerra de comida e foi preciso os seguranças retirarem os convidados da ceia. E então a Band não gostou do que aconteceu, já que foi uma brincadeira de mau gosto, ainda mais pra ser exibida na época de Natal, onde só esperamos paz e alegria e aquela velha conversa de fim de ano, tá ligado? Então esse programa foi Socialite. vetado e teve que ser O que é uma socialite? O que é uma socialite? feito um novo especial de Ano Novo, no último dia de 2013, com uma edição mais leve, sem esses convidados, e sim com a Mulher equipe rica. da própria Band pra comemorar a data. Infelizmente há apenas uma gravação do programa na internet, e não está lá essas coisas. E é incrível o fato de ninguém ter gravado o especial nesse dia, com ele estando parcialmente perdido nos dias de hoje. Trama Virtual. Trama Virtual foi um site que ajudava a divulgar artistas indies brasileiros e ficou no ar por muito tempo, desde 2002 até 2013, praticamente 11 anos. Esse foi um belo exemplo de serviço pioneiro da internet, permitia a muitos artistas ganharem uma certa fama, mesmo se não conseguisse contrato com alguma gravadora, o que dava uma Da hora. oportunidade para essas pessoas mostrarem seus talentos. Infelizmente ou felizmente para nós, hoje em dia temos serviços bem melhores que nos permitem ouvir e compartilhar músicas, e o site não conseguiu se atualizar com essas mudanças ficando para trás. Então ele caiu no esquecimento da internet, sendo possível revê-lo parcialmente pelo Wayback Machine.
Máquina de quadrinhos da Turma da Mônica. Esse foi um site da Turma da Mônica desenvolvido por Maurício de Souza em parceria com outro site chamado de Lector.com, que já não existe mais. O site era bem legal, você podia fazer suas próprias historinhas da Turma da Mônica com um pack de quadrinhos prontos em que você só precisava usar... Nossa, o tanto de fake news saiu desses bagulho aí, mano. ...para a sua imaginação para dar contexto para as cenas. O site foi meio que um especial em celebração de 50 anos dos quadrinhos e foi inaugurado em 2009, mas em 2011 ele acabou fechando uma parceria com a R7.com, algo que não deu muito certo. Só as imagens da Mônica falando uns bagulho muito absurdo, tá ligado? Certo, com o site perdendo cada vez mais acesso. O Cebolinha falando, minha pica, minha piroca. Então, por causa disso, em 2013 ele chegou ao seu fim. E hoje em dia não temos mais acesso e os vestígios do site são muito poucos, estando basicamente perdido, e talvez seja quase impossível de recuperar, a não ser se alguém conseguisse os arquivos dele e o restaurasse. Show de Michael Jackson. Esse foi o primeiro show e a primeira vez que o Michael Jackson veio ao Brasil com sua turnê solo. O show foi realizado no estádio do Morumbi, em São Paulo, e aconteceu em 1993. Mas como vocês já devem imaginar, passou em tudo quanto é jornal e teve uma divulgação absurda. Em todo lugar as pessoas estavam falando disso. Mas mesmo assim, o show realmente foi gravado por completo, mas nunca foi lançado ao público. Tem áudios completos, outros que foram gravados pelas pessoas que estavam lá. Mas a gravação profissional feita pela equipe que estava organizando o show e as da TV nunca saíram, deixando a dúvida entre os fãs, que até agora não encontraram muitas respostas do que aconteceu. Esqueceram de editar. Possivelmente pode ter sido por algum motivo financeiro, mas isso não é certeza. E também pode não fazer tanto sentido, pois eles iriam vender as cópias. Deve ter sido algum problema interno, impossível de saber, a não ser que os próprios envolvidos venham revelar hoje em dia, quase 30 anos depois. Já era. Se Os perdeu. apresentadores. Os apresentadores eram um quadro jornalístico brasileiro do falecido canal Jetix. Que medo. Nele haviam dois robôs que ficavam dando notícias da programação e do que acontecia nos desenhos. Infelizmente, é só isso que temos. Não há muito do que se explicar, é só isso mesmo. E a única mídia que temos por enquanto é um vídeo postado no YouTube. O restante está completamente desaparecido. Áudios perdidos do Fabiano Norato. Antes de tudo, uma breve explicação ultra mega rápida. Na internet, existiu e existe uma pessoa chamada de Chris Chan. Christopher Weston Chandler era um garoto do estado de Virgínia que nasceu com autismo. Ele cresceu sendo muito mimado pelos seus pais e foi extremamente viciado em criar histórias de um quadrinho que ele chamava de Sonichu, que é a junção do Sonic com Pikachu. Ele cresceu sendo um cara bem preguiçoso e que não queria fazer quase nada da vida, usando seu autismo como desculpa. Então ele usou seu conhecimento de web para fazer um site e publicar suas histórias. E após um tempo fazendo isso sozinho, isso acabou se espalhando pelo fórum do 4chan, e ele ficou muito famoso. Então surgiram vários trolls que acabaram catalogando a vida inteira desse cara. Como isso é um breve resumo, e a história dele é gigante, e dá fácil um vídeo de 5 horas essa explicação, ela vai ficando por aqui. Mas no Brasil também temos a nossa versão do Chris Chan, que é o Fabiano Norato, que é um cara obcecado de uma forma fora do normal pela Lola Bunny. Namorada do Pernalonga. Tipo, o caso desse cara é bem parecido, até demais com a história que eu acabei de contar, só que com uma proporção bem menor. E ele tinha uma relativa fama nas redes sociais, tanto no Orkut quanto no Facebook e no YouTube. Na época ele tinha em torno de 3.000 inscritos, que hoje em dia pode não ser quase nada, mas já foi um número muito absurdo. E ele já chegou a sofrer exposeds e os motivos é melhor nem falar, né? E nesse áudio, como um nobre furry waifle fag, ele diz que está terminando seu relacionamento com a Lola Bunny e começando agora um com a Rainbow Dash de My Little Pony. Enfim, na internet é possível encontrar de tudo, e esse tópico tá aqui como uma forma de documentar o ocorrido e não de difamar alguém, então, por favor, não pratiquem cyberbullying com essas pessoas. É sério. Cada um com seus B.O. O segredo dos vales mágicos. Vocês provavelmente devem se lembrar daqueles suquinhos de caixinha Del Valle Capo. Afinal, quem nunca tomou na escola apenas pra pisar na caixinha e estourar ela? Pois é, houve uma promoção desse suco que se tratava de um jogo chamado de O Segredo dos Vales Mágicos. Um jogo extremamente específico que poucas pessoas tiveram a oportunidade de jogar. Esse evento promocional visava fortalecer os laços dos pais com os filhos, com esse jogo, que foi feito na Unity. Ele mostrava uma história da Fazenda Del Valle e até era bem complexo, tinham várias fases ou capítulos que vocês tinham que resolver pra terminar o jogo. Não existe mais quase nada sobre ele, além de vídeos da BGS de 2012 que mostram ele juntamente com os desenvolvedores, que são da Aquiris.
A mesma empresa brasileira que fez aquele joguinho de corrida que eu gosto bastante, o Horizon Chase. Eu acho que vocês provavelmente conhecem esse jogo. Além disso, eles também foram os responsáveis por muitos jogos do antigo site do Cartoon Network. Enfim, esse jogo da Del Valle ficou esquecido durante anos e encontra-se totalmente perdido. E a primeira pessoa atualmente a ter falado desse jogo foi o meu grande amigo narrador do canal Casa na Árvore. Enfim, passem no canal dele. Humilde. O Mortadela. Em 1995 surgiu um site chamado de O Mortadela. Esse negócio aí eu lembro vagamente. Que, como o próprio nome já se refere, era um site de humor e foi o pioneiro na área aqui no país, sendo encerrado em 2011, 15 anos após o seu lançamento. Esse site era hospedado nos servidores da UOL. Um certo tempo depois do seu fim, eles voltaram atrás e fizeram uma publicação em sua página no Facebook, dizendo que se conseguissem 100 mil curtidas, eles iriam voltar, e o site foi comprado por uma empresa chamada de Ora Pois. Eu acho bem fácil de vocês se lembrarem não do site, mas sim das charges, como aquela do sabão cracrá. Meu Deus. Não deixa os cabelos do enroiar. Que era chamada de o bêbado no ônibus. Tinha também outra de como matar uma barata, que é clássica. E a gente na época nem tinha conhecimento do site. Esses vídeos simplesmente eram compartilhados via Bluetooth nos celulares com uma incrível qualidade mais antigos, quando a internet móvel ainda era muito escassa. Infelizmente, após a compra do site em 2012, ele ficou cada vez mais esquecido e totalmente... Tinha um que ficava uns pombos num fio de luz assim, mano. Eu não sei exatamente o que era, eu só lembro disso. Vazio, com sua última postagem sendo feita em 2016. Mas mesmo assim, ele fez o seu legado. E ainda é muito fácil encontrar as charges pelo YouTube. Só pesquisar. Eu não lembro o que acontecia nesse vídeo, eu só lembro disso, dos pombos no fio de luz. Fita perdida do Mineirinho Ultra Adventures. Isso trata-se de uma creepypasta do jogo Mineirinho Ultra Adventures, que foi postada na internet por um canal chamado de Um Bom Garoto, que conta a história de uma pessoa que estava com saudades da época que era criança, e pegou o seu Game Boy e, como uma pessoa não tinha jogos, ela foi no camelô comprar, e lá estava, uma fita desse jogo. Só que a fita era toda preta e com um mineirinho no meio, mas os olhos sangrentos, tipo um Red Mist versão brasileira. A música do jogo estava mais grave e invertida. Era tudo muito assustador, mas a pessoa continuou. E quando acabou o jogo, o dono do restaurante e o criador do jogo não tinham mais cabeça. E então ele resetou o jogo e ele crashou 666 vezes. E tudo tinha 666 envolvido. Enfim, era uma creepypasta muito boa e 666% real, juntamente com essa fita perdida que foi encontrada por uma pessoa no camelô. Duende, o site da criança. Eu fiz 2 vídeos inteiros sobre a busca por esse site brasileiro de jogos educativos que ficou perdido e esquecido durante muito tempo na internet. Se quiserem mais detalhes, vão lá assistir os vídeos, que são muito mais detalhados do que aqui nessa breve explicação de tópico. Duende, o site da criança, era algo totalmente esquecido na internet. Não havia vídeo no YouTube e tudo que tínhamos era imagens e registros do Wayback Machine. Eu literalmente era a única pessoa que tinha postado algo sobre esse site no YouTube, fazendo um vídeo de zoeira em cima. Então, sem saber, eu acabei gravando o nome de algumas pessoas da equipe do jogo. Mal sabia eu que iria me servir muito futuramente. Os nomes que encontrei foram da psicóloga e supervisora de conteúdo Miriam Stahl, o ilustrador Haroldo Guimarães Neto e o web designer Fernando Preto. Com a psicóloga não encontrei quase nada de informações, mas já com o ilustrador a coisa foi diferente. Havia muito mais informações de quem é a sua pessoa, com quem ele já trabalhou, e esse cara não é pouca coisa, já trabalhou com o Maurício de Souza, ganhou bolsa da Cal Arts e já ilustrou até mesmo desenho da Disney. Já com o web designer as coisas foram bem decepcionantes, assim como a psicóloga. Não haviam muitas informações a não ser o site Duendes, isso mesmo, no plural, .com.br, que até hoje, um ano depois de eu ter feito aquele vídeo, ainda está com o domínio à venda. E também consta com e-mail de contato para compra do mesmo. Então eu enviei um e-mail explicando toda a situação para resgatar o site, mas não obtive respostas, infelizmente. Mas o Osai me mandou uma print mostrando que conseguiu acessar o site pelo Wayback Machine. Então eu gravei e registrei tudo sobre esse site, mas como vocês sabem, o Wayback Machine, na maioria das vezes, os sites registrados por lá não tem todas as suas funcionalidades. Mas depois de um tempo mexendo nesse site, ele acabou que fez um download sozinho, aleatoriamente, de um arquivo SFW, que é basicamente um arquivo de flash. Então eu mandei pro programa de compilar esse arquivo e ele estava incompleto e cheio de bugs. Algumas coisas funcionavam, mas outras não. E chegando as informações pelo RUIS, que é um protocolo de TCP/IP, que serve para pegar as informações de um domínio web ou servidor DNS, deu para ver o registro do domínio e a sua queda.
ele foi criado em 2000 e desligado em 2017. Além disso, foi passado por outra empresa chamada de Creative Mind. E o Duendes, provavelmente assim como o site original caiu, ele foi criado e é propriedade de Fernando Prieto. Nesse meio tempo, o mesmo respondeu meu e-mail e respondeu que não sabia de nada, não tem os arquivos e mesmo se tivesse não poderia colocar no ar por conta de direitos autorais. Então eu havia feito um servidor no Discord pra busca e meio que deixar de lado por conta que estava fazendo vídeos pro canal, mas os membros continuaram essa busca, além de mim. Eles conseguiram reviver o site por completo. O meu vídeo tem muito mais detalhes sobre, então se vocês se interessarem, passem por lá, mas felizmente esse site que ficou perdido e esquecido durante muito tempo foi completamente resgatado. Que tempo! Papo. Essa foi uma série de desenhos animados do final dos anos 50 e dos anos 60, criada por um cartunista brasileiro, mas nascido no Japão, chamado de Ip Nakashima. Nesse tempo, de 59 até 63, ele produziu 12 curtas sobre um papagaio chamado de Papapapo. Ele produziu essa série juntamente com sua mãe, mas nunca chegou a comercializá-la. Mas isso não é certeza, pois há uma reportagem sobre a série que foi feita pelo jornal A Nação. O seu filho também disse que as animações foram filmadas em câmeras de filme Bolex 16mm e foram feitas em bobinas, porém ninguém sabe onde estão essas bobinas ou se elas ainda existem. Seu filho disse as seguintes palavras: Papapapo, o papagaio, ele fez, eu acho que 1, 2 ou 3 episódios. Ele os produziu, animou-os, finalizou-os, sem uma equipe. Acho que foi ele e sua mãe, talvez. Eles os filmaram em um 16mm que ainda está lá. Ele provavelmente se inspirou no exemplo de Hanna-Barbera e queria criar sua própria produtora para fazer seus desenhos. Bem, infelizmente só temos informações dessa mídia por essa reportagem, nada mais, tornando ela parcialmente perdida. Nossa, muito antigo, mano. Incidente brasileiro do Bob Esponja. Em 2016, surgiu do nada uma história de um suposto incidente do Bob Esponja que envolveu um episódio perdido que estava causando diarreia nas pessoas. Essa história ganhou mais força ainda quando um usuário comentou sobre no 4chan, em 2018, perguntando o que diabos foi o incidente brasileiro do Bob Esponja. Então, um comentário que no início de 2016 foi transmitido um episódio do desenho em que o Lula Molusco está tocando sua clarineta, mas ele acaba tocando por um tempo um pouco fora do normal, e essa suposta frequência sonora tem o poder de despertar diarreia nas pessoas. Isso causou consequência com as crianças sendo levadas aos hospitais e algumas sendo apenas medicadas sem grandes problemas, enquanto outras foram internadas por conta disso. E a notícia nem ficou tão famosa por conta das Olimpíadas, já que as emissoras priorizaram passar notícias sobre do que algo que tem a ver com Bob Esponja, ainda mais para não assustar os turistas, já que as mesmas ocorreram aqui. As explicações também dizem que o episódio foi transmitido ou no SBT ou na Nickelodeon, no qual a transmissão foi feita de um episódio modificado, apenas por aqui, com essas frequências de som da clarineta, um suposto episódio pirata. Essa nota tem um nome e até existe de verdade, sendo chamado de nota marrom. Eu não sou especialista nesse assunto, longe disso, mas de acordo com o Google, essa nota ocorre de uma forma específica abaixo dos 20 Hz, o que significa que é inaudível para os nossos ouvidos humanos. A gente não iria perceber se tem um som tocando ali de fundo, e de acordo com algumas explicações científicas, ela tem sim a capacidade de causar diarreia nas pessoas, por isso o nome nota marrom. Mas, enfim, não temos certeza se de fato foi esse episódio de Bob Esponja que causou isso. Talvez possa ter sido só uma coincidência muito grande. Infelizmente não dá pra ver o episódio, pois ele está perdido e foi visto apenas aquela vez que foi transmitido e depois nunca mais. Então não temos como fazer o teste pra saber se funciona mesmo. Patrick. Caralho, mano, o maluco toca o bagulho e a pessoa se caga. Então, galera, esse foi o Iceberg. Agradeço muito aí pelo Rafa Lu que ter me chamado. Caralho. E é isso, já deixa o like aí. Eu quero agradecer demais ao Arthur por ter topado participar desse vídeo. Eu não esperava que ele fosse aceitar. Valeu mesmo, mano, você é top. Eu curto demais o seu conteúdo. Saudade da Alice Chan, inclusive. Era também pra ter uma participação do Chuxel, mas ele encontra-se desaparecido e não me responde no Discord. A ideia de chamar os dois surgiu desse comentário aqui, então me desculpa, não deu pra suprir todas as expectativas, mas é o que deu pra fazer, né? É isso. Valeu. Parabéns aos envolvidos, né? Muitas coisas. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver.